Estamos de volta com o Ver Mais e agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Você já ouviu falar sobre a síndrome da pressa? Pois olha, muita gente passa por isso. Por exemplo, segundo uma pesquisa realizada pelo International Stress Management Association do Brasil, uma instituição que pesquisa, síndromes no mundo inteiro, só que essa, no caso, no Brasil, 30% dos brasileiros sofrem com a síndrome. E olha, conviver com a sensação de que não há tempo suficiente para realizar todas as tarefas necessárias é, além de uma situação incômoda, um alerta para a saúde e pode ser o sinal desse mal. Então, é melhor ficar de olho, hein? Quem vai contar para a gente como evitar e também como tratar a síndrome da pressa é o psicólogo Maurício Mantovanelli, que está com a gente aqui desde o começo do programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos amigos telespectadores. Falar sobre a síndrome da pressa, falar de um problema atual, A sociedade vai nos colocando diante de um ritmo do qual tentamos acompanhar, tentamos seguir e, de repente, a gente não consegue, parece que um outro caminho a não ser seguir esse movimento e essa rapidez, com que a sociedade vai colocando para a gente no dia a dia. Síndrome da pressa, esse é o nome? Mas por que uma doença? Eu acredito que muita gente hoje passa pela situação de que tem a sensação de não dar conta das tarefas do dia a dia. Mas são todas essas pessoas que sofrem da síndrome da pressa ou existe algumas predisposições ou alguns detalhes que mudam, esse fator? Não, com certeza. Primeiro que a síndrome da pressa ainda não é uma doença, ela pode levar a uma doença. E, assim, ela começa, as características é quando a pessoa sente necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não consegue terminar uma tarefa, ela já está pensando em outra. Na verdade, a pessoa não consegue estar tranquilo, estar presente onde ela está. Ela está aqui, mas já está pensando que eu tenho depois, daqui a pouco eu tenho um outro compromisso, eu tenho que estar lá e acaba comprometendo talvez até a qualidade do trabalho, uma vez que a pessoa não consegue ter aquela tranquilidade, aquela concentração naquilo que ela está fazendo. E isso vai levando fatalmente vai levar a um estresse, porque a pessoa vive sempre correndo, começa a não parar e sempre com muitas coisas por fazer, sempre com a sensação de que está atrasado para alguma coisa. Exatamente. Inclusive, eu sou paciente aqui agora, vou me colocar como paciente porque eu sofro disso. Para te falar a verdade, eu estou sempre com a sensação de que eu tenho mais coisas para fazer e que não estou dando conta de fazer tudo no meu dia. Essa síndrome da pressa, na verdade, ela não chega a ser uma doença, mas ela pode levar a quê, por exemplo? Primeiramente, a um estresse, a uma ansiedade e, às vezes, dependendo da predominância dela, até um quadro de depressão. Por que isso? Porque a pessoa começa a descansar menos. A pessoa já não descansa porque tem aquela sensação de coisas acumuladas. Estou sempre com mais coisas por fazer do que normalmente eu gostaria ou do que eu conseguiria fazer. Certo. Então, aquela sensação de você olhar, poxa, hoje é domingo, mas se eu tenho tal coisa ali, eu não consigo descansar, não consigo relaxar. Exatamente isso. Exatamente. E então isso, aos poucos, vai tirando aquele tempo de lazer, aquele tempo, Quantas pessoas que falam pra gente assim, eu não consigo sentar e colocar as pernas para cima e ficar assim sem pensar em nada. E nós precisamos disso de vez em quando, até porque vários estudiosos têm colocado a necessidade, algumas pesquisas na Europa, também nos Estados Unidos, mostra a importância do tempo livre para que a gente possa trabalhar mais a criatividade. Então, quando você está correndo demais, você tem pouco tempo para ser criativo. Você acaba sempre num ativismo, num fazer automático. Exatamente. Você acaba sendo engolido pela rotina, Você fica naquele turbilhão e não consegue sair daquilo. Com certeza. Você vai... aquilo que a gente chama assim, A pessoa acorda de manhã, ele já liga o automático e vai. E passa pelo dia sem se dar conta do que eu fiz hoje, ou como que eu fiz, onde que eu estive, com quem que eu falei. E então ela vai perdendo um pouco esse contato consigo mesmo, com o outro, com a vida, Porque está sempre correndo, sempre com algo para depois, sempre com algo mais engatilhado.
E que, claro, eu dizia, é o normal da sociedade hoje, mas nós temos que aprender a refletir e encontrar os nossos espaços, né? Para que a gente possa não perder de vista aquilo que estamos fazendo no dia a dia e ter um pouquinho de tempo para a gente também. Existe alguma dica para a pessoa tentar parar? Que é algo assim que pode beneficiá-la de alguma forma? Claro, o descansar, como já colocamos. Mas não sei, alguma dica assim, para a pessoa fazer? É prestar mais atenção em si mesmo. É se auto-observar. De repente a pessoa está no momento que ela está numa corrida danada e ela percebe, poxa, mas não há necessidade disso tudo. Né? Eu posso parar um pouquinho. Naquele instante que ela toma consciência de que ela está correndo e não é tão necessário correr tanto, ela já começa a se dar conta e fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, mas num ritmo diferente. Ela deixa de acelerar internamente. Né? Às vezes eu converso com pacientes que dizem assim, puxa, mas eu tive que ir a tal lugar e em tantos minutos. E eu digo, como que você foi? De carro. E como que, obviamente você foi rápido, sim. Mas como que você estava internamente? Não, estava como se eu estivesse empurrando o carro. Né? E não precisa, você basta dirigir. Né? Ou seja, não precisa força extra, o carro vai por conta. A mesma força que você tem para dirigir é a mesma para ir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Só que essa internalização da pressa faz com que você altere o seu ritmo. O seu ritmo cardíaco entra no ritmo da máquina, querendo acompanhar e nós não podemos esquecer que nós temos um ritmo natural, que é o ritmo da natureza. Exato, respeitar, né?